E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. A notícia de que a empresa administrada pelos pais de Neymar assumiu o controle integral da identidade comercial de Pelé provocou uma onda de expectativa no universo esportivo brasileiro, como se uma nova etapa estivesse prestes a redefinir a relação entre memória, negócios e legado no futebol. Depois de uma negociação que se estendeu por mais de 2 anos, a NR Esportes finalmente obteve a posse exclusiva dos direitos vinculados ao jogador que transformou o futebol em espetáculo mundial, adquirindo essa atribuição após um acordo complexo com o grupo norte-americano que anteriormente detinha essa prerrogativa. Trata-se de uma operação avaliada em aproximadamente 8 milhões de dólares, valor que, convertido, corresponde a pouco mais de 42 milhões de reais, montante que evidencia a dimensão histórica e simbólica do patrimônio envolvido. A formalização desse movimento empresarial deve ser anunciada ainda no mês de novembro, com a cerimônia possivelmente acontecendo no espaço mais emblemático para tal ocasião, o museu dedicado à trajetória do maior atleta brasileiro, situado justamente na cidade que serviu de palco para sua ascensão esportiva. A escolha desse ambiente reforça não apenas o respeito à memória do atleta, mas também a intenção de conectar passado, presente e futuro de modo estratégico e afetuoso. A partir desse novo arranjo, o pai de Neymar assumirá a responsabilidade de conduzir conversas com o Santos a fim de estabelecer projetos de licenciamento, desenvolver linhas de produtos e articular ações promocionais que possam unir a imagem do rei do futebol à trajetória do craque contemporâneo revelado pelo mesmo clube. Essa aproximação abre margem para iniciativas que podem transformar a presença de Pelé no mercado, ressignificando sua marca diante de novas gerações e recolocando o Santos como protagonista desse processo. A expectativa nos bastidores é que a condução dessa marca pelas mãos da família de Neymar facilite a criação de projetos sólidos e contínuos, capazes de reposicionar o nome de Pelé com a intensidade que sua relevância exige, evitando que a imagem do atleta mais importante da história do esporte se dilua com o tempo. Muitos dirigentes enxergam nesse movimento uma oportunidade única de fortalecer a ligação indissolúvel entre Pelé e o clube que ele levou ao topo do planeta, ao mesmo tempo em que abre espaço para campanhas que possam se beneficiar da influência global que Neymar ainda exerce. Até o momento, a diretoria do Santos mantém silêncio público sobre os próximos passos, mas fontes próximas apontam que existe um sentimento de otimismo quanto ao potencial dessa parceria. A projeção é que a integração entre dois ícones, cada um em sua era, gere frutos comerciais e simbólicos capazes de reposicionar o clube no mercado internacional, revitalizando sua presença cultural e esportiva. Essa operação marca uma mudança profunda no cenário do marketing esportivo brasileiro. A união entre a imagem de Pelé e a gestão de uma família que há décadas se destaca pela habilidade em transformar visibilidade em negócios pode desencadear uma nova fase de valorização de produtos associados ao futebol nacional. A partir dessa fusão, abre-se espaço para coleções exclusivas, conteúdos audiovisuais inéditos, campanhas que conectem diferentes gerações e iniciativas educacionais que celebrem não apenas conquistas, mas valores e histórias. Além disso, o acordo fortalece a posição de Neymar pai como figura central na articulação de grandes operações comerciais dentro do esporte latino-americano. O fato de ele agora ser o responsável por administrar uma marca que simboliza excelência, genialidade e reinvenção coloca sobre sua gestão uma responsabilidade imensa, mas também a oportunidade de ampliar o alcance do nome Pelé para um novo patamar global. O mercado aguarda com grande expectativa os próximos capítulos desse movimento, pois a convergência entre tradição e modernidade, representada pela aproximação entre Pelé e Neymar, tem potencial para gerar uma das mais emblemáticas alianças já vistas no futebol mundial. Caso administrada com visão, profundidade e respeito histórico, essa união poderá reacender o interesse internacional pelo Santos, fortalecer a imagem institucional do clube e resgatar parte da grandiosidade simbólica que marcou o auge de sua história. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades.
O que parecia ser apenas mais uma entrevista descontraída de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro transformou-se repentinamente em um terremoto emocional e esportivo dentro do universo santista, depois que Zico, o eterno maestro do Flamengo e um dos nomes mais respeitados da história do esporte, resolveu abrir o jogo e fazer uma análise sincera e surpreendentemente profunda sobre o momento atual do Santos, deixando claro que, para ele, o Santos precisa resgatar sua alma ofensiva, porque quando o Santos esquece de jogar pra frente, o futebol perde um pedaço da sua magia, frase que caiu como um raio entre torcedores, dirigentes e ex-jogadores, provocando uma onda de debates que tomou conta das redes sociais e programas esportivos já nas primeiras horas após sua divulgação. A declaração, dita de forma quase espontânea, carregava aquele tom nostálgico e ao mesmo tempo crítico, característico de quem viveu intensamente dentro de campo e conhece como poucos a essência do futebol brasileiro. E talvez por isso tenha causado tamanho impacto entre os torcedores do Santos, que imediatamente resgataram a memória das grandes eras do clube, especialmente as fases em que a equipe era símbolo de criatividade, ousadia e alegria, levando muitos a interpretar as palavras de Zico não como uma crítica destrutiva, mas sim como um alerta necessário vindo de alguém que entende profundamente a importância histórica do Santos para o cenário mundial. A repercussão tomou dimensões ainda maiores porque Zico, hoje com 72 anos, uma carreira lendária encerrada no Kashima Antlers em 1994 e uma trajetória brilhante marcada por títulos como 4 campeonatos brasileiros, uma Copa Libertadores, uma Taça Intercontinental, 7 campeonatos cariocas e números impressionantes na seleção brasileira com 71 jogos e 48 gols, raramente se envolve em discussões sobre outros clubes brasileiros com tamanha clareza e intensidade, o que reforçou para muitos que suas palavras tinham um peso especial e vinham carregadas de uma preocupação genuína com o futuro do futebol nacional. Ao falar sobre o Santos, Zico retomou momentos de sua própria carreira, afirmando que sempre viu no clube alvinegro uma fonte de inspiração, justamente por representar um estilo de jogo que prezava pelo improviso, pela técnica refinada e pela capacidade de revelar talentos que encantavam não só o Brasil, mas o mundo inteiro, desde os tempos de Pelé até as gerações mais recentes. E foi essa comparação direta entre passado e presente que acendeu o sinal de alerta entre todos que acompanham de perto a trajetória do clube da Vila Belmiro. Aprofundando ainda mais sua análise, o Galinho destacou que o problema do Santos não é apenas tático ou administrativo, mas emocional e identitário, afirmando que quando o Santos perde sua coragem, perde também seu diferencial, frase que, segundo especialistas, sintetiza perfeitamente o sentimento de muitos torcedores que vêm convivendo com instabilidade, falta de planejamento e um certo distanciamento da filosofia histórica que transformou o clube em um dos maiores exportadores de talentos da história do futebol. Nos bastidores da Vila Belmiro, a fala do ex-camisa 10 teria gerado desconforto entre alguns dirigentes, que se viram pressionados a responder publicamente ou ao menos justificar o momento complexo que o clube vive, enquanto outros teriam interpretado o comentário como uma oportunidade para reforçar a ideia de que o Santos precisa, urgentemente, recuperar sua identidade esportiva e emocional para reconquistar o respeito e a confiança de seus torcedores. A verdade é que Zico, mesmo sem ter qualquer ligação formal com o Santos, sempre demonstrou admiração pelo clube e manteve ao longo dos anos uma postura de respeito profundo pela história santista, e justamente por isso suas palavras repercutiram com tanta força. Pois quando alguém desse calibre fala, o país escuta, as torcidas reagem e os dirigentes se veem obrigados a repensar estratégias. Entre torcedores, a fala gerou uma mistura intensa de sentimentos, variando entre orgulho por ver um ídolo nacional reconhecer a grandeza do clube e frustração por constatar que até mesmo uma figura externa percebe falhas que, segundo eles, já vinham sendo ignoradas internamente há muito tempo, criando uma atmosfera de debates fervorosos que se espalhou por grupos de WhatsApp, fóruns, podcasts e lives esportivas. Alguns mais radicais interpretaram a declaração como um puxão de orelha necessário, vindo de alguém que entende que o Santos, apesar das dificuldades, ainda tem capacidade de renascer das próprias cinzas, enquanto outros enxergaram um certo exagero na repercussão, alegando que o clube já estaria em processo de reconstrução e que críticas públicas, mesmo bem intencionadas, poderiam mais atrapalhar do que ajudar. Independentemente da interpretação,
O fato é que as palavras de Zico trouxeram novamente para o centro das atenções a discussão sobre a verdadeira essência do Santos, um clube cujo DNA sempre foi marcado pela combinação rara entre talento individual, velocidade e criatividade, características que encantaram o planeta em diversas épocas e que, segundo o ex-jogador, precisam ser urgentemente resgatadas para que o time volte a ser aquilo que sempre foi, protagonista. A fala também reacendeu debates históricos sobre o impacto emocional que o Santos exerce no futebol brasileiro. Afinal, quando um clube com tanta tradição começa a perder sua identidade, não é apenas sua torcida que sofre, mas todos que cresceram admirando o estilo clássico do clube, incluindo até mesmo rivais históricos e torcedores neutros que reconhecem o valor cultural do time da Vila Belmiro. Jornalistas esportivos aproveitaram a repercussão para analisar, em detalhes, o momento atual do Santos, apontando falhas estruturais, dificuldades financeiras e inconsistências dentro de campo que, segundo eles, reforçam exatamente o ponto levantado por Zico, o que acabou ampliando ainda mais o alcance da discussão e colocando o clube sob uma pressão pública ainda mais intensa. Programas de TV entraram na onda e passaram horas debatendo a declaração, alguns defendendo que o clube deveria receber as palavras como um aviso construtivo, enquanto outros apontavam que o momento não é de críticas externas, mas de união e foco para reerguer o time em um cenário desafiador que exige mais trabalho do que opinião. Enquanto isso, ex-jogadores do próprio Santos começaram a se manifestar, muitos concordando com Zico e reforçando a necessidade de buscar um futebol mais ousado e competitivo. Lembrando que o clube sempre foi referência mundial em formação de talentos e não pode se contentar com atuações mornas e tímidas que não refletem sua tradição centenária. As categorias de base, sempre vistas como o coração pulsante do Santos, também foram afetadas pela discussão, com treinadores e coordenadores reforçando a ideia de que o clube precisa formar atletas não apenas tecnicamente competentes, mas emocionalmente conectados com a história e a filosofia ofensiva que sempre caracterizaram o DNA santista. Torcedores mais antigos, que viveram as eras de glória do clube, se emocionaram com a fala de Zico por interpretarem suas palavras como um tributo ao passado brilhante do Santos, ao mesmo tempo em que expressaram preocupação com o futuro, desejando que o clube reencontre o caminho da excelência antes que a distância para suas próprias tradições se torne irreversível. Os mais jovens, por outro lado, encararam a fala como uma oportunidade de conhecer mais sobre a história do clube e passaram a consumir conteúdos antigos, rever jogos históricos, pesquisar sobre Pelé, Pepe, Clodoaldo e tantos outros craques que ajudaram a consolidar o Santos como um dos clubes mais fantásticos já vistos no futebol mundial. Com a bola rolando, o impacto da declaração também se fez sentir nas arquibancadas, onde torcedores passaram a cantar com mais intensidade, levar faixas que resgatam a identidade ofensiva do clube e pressionar o time para apresentar um futebol mais corajoso e condizente com a frase que se tornou o símbolo da repercussão: resgatar a alma. A discussão tomou tamanha proporção que até mesmo rivais históricos do Santos se manifestaram, alguns reconhecendo a grandeza do clube e afirmando que o futebol brasileiro nunca será o mesmo sem um Santos forte e competitivo, enquanto outros aproveitaram para provocar, argumentando que o clube vive uma fase difícil que exige muito mais do que discursos motivacionais. Apesar das provocações, o clima predominante foi de respeito, afinal, quando Zico fala, o Brasil presta atenção, e quando o assunto envolve o Santos, a discussão ultrapassa limites clubísticos e se transforma em um debate cultural sobre o próprio futebol brasileiro, sua identidade, seus valores e sua herança histórica. Dentro dos programas esportivos mais tradicionais, comentaristas dedicaram blocos inteiros para refletir sobre a frase e discutir estratégias para que o Santos reencontre o caminho das glórias, apontando possíveis contratações, ajustes táticos, mudanças estruturais e a importância de recuperar o espírito ofensivo que sempre foi a marca registrada da equipe. A análise também envolveu comparações com outras fases difíceis do clube, lembrando que o Santos já superou crises complicadas no passado e sempre encontrou uma forma de renascer, muitas vezes revelando novos talentos que mudaram completamente o rumo das temporadas, algo que reforça a esperança de muitos torcedores no atual processo de reconstrução. À medida que a repercussão crescia, especialistas em psicologia esportiva passaram a discutir o impacto emocional das palavras de ídolos no desempenho dos atletas, explicando que declarações como a de Zico podem ser interpretadas tanto como críticas quanto como incentivos, dependendo da mentalidade do elenco e da forma como a comissão técnica trabalha a questão internamente.
Os efeitos também foram analisados do ponto de vista sociológico, com estudiosos destacando que clubes como o Santos carregam um peso simbólico enorme na construção da identidade esportiva brasileira, e que qualquer debate envolvendo sua essência acaba refletindo em discussões maiores sobre tradição, modernidade e a relação emocional do torcedor com o time. No campo da comunicação, especialistas elogiaram a postura de Zico por se expressar com sinceridade e respeito, demonstrando preocupação genuína e não apenas opinando por polêmica, algo que reforçou ainda mais a credibilidade do ex-jogador e ampliou o impacto de suas palavras nas esferas esportivas e sociais. Enquanto a repercussão ganhava força, alguns políticos locais chegaram a mencionar a fala de Zico em discursos sobre a importância cultural do Santos para a cidade e para o futebol mundial, argumentando que a reconstrução do clube também tem reflexos no turismo, no comércio e no orgulho regional. Empresários ligados ao esporte observaram com atenção a movimentação em torno da fala, entendendo que o momento poderia representar uma oportunidade para fortalecer projetos de reestruturação, investir em melhorias no estádio ou até mesmo ampliar iniciativas de marketing que resgatem o valor histórico do Santos para atrair novos patrocinadores. A discussão, que já estava enorme, cresceu ainda mais quando torcedores internacionais começaram a comentar a fala de Zico, muitos expressando admiração pelo Santos e reconhecendo que o clube sempre representou um estilo de futebol único e encantador, demonstrando que a preocupação não era apenas brasileira, mas global. Em meio a tudo isso, a frase de Zico passou a representar muito mais do que uma simples opinião, transformando-se em um símbolo da necessidade urgente de reconstrução do clube, um chamado para que o Santos resgate sua identidade, recuperando o espírito criativo, ousado e vibrante que o tornou mundialmente conhecido. Ao final, o impacto da fala mostrou que, mesmo décadas após pendurar as chuteiras, Zico continua sendo uma voz respeitada e influente, capaz de provocar reflexões profundas e despertar movimentos de transformação, especialmente quando suas palavras tocam em temas sensíveis como tradição, identidade e paixão pelo futebol. E assim, a declaração que começou quase como um comentário espontâneo se tornou um marco na história recente do Santos, reacendendo discussões essenciais, mobilizando torcedores e lembrando ao Brasil que clubes gigantes nunca morrem, apenas aguardam um momento certo para renascer, e talvez, como sugeriu Zico, esse renascimento comece justamente com a coragem de resgatar a alma ofensiva que sempre fez do Santos um dos maiores espetáculos do planeta. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.